Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tota formosa et suavis est filia Sion, pulcra ut luna, electa ut sol, in mulieribus benedicta. Sois formosa e admirável, filha de Sião, bela como a lua e fulgurante como o sol, bendita entre as mulheres. O mês de maio, ele tem por marca a devoção à Virgem Maria. Isso se marca, certa vez eu via numa meditação, certa explicação, o sentido da primavera, aquela que é a mais bela flor. E, diante disso, a primavera no hemisfério norte, e este ato de expressão, aquela que é a mais bela flor, a Virgem Maria. Então tem-se, várias devoções em meio a este mês, de modo particular, não só neste, mas em todos os meses, temos a devoção aos primeiros sábados. Neste mês, de modo específico, temos a devoção a Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de maio, sua primeira aparição, aos pastorinhos. Tem-se também a memória, de Nossa Senhora Auxiliadora, essa devoção salesiana, impulsionada por Dom Bosco, o auxílio dos cristãos. Ao final deste mês, temos a festa da visitação da Virgem Maria, a sua prima Santa Isabel, a Virgem Maria que se mostra, neste ato de ir ao outro, de servir ao outro, nesta única pressa, a pressa de anunciar, a pressa de servir, a pressa de dar-se ao próximo, de comunicar o Cristo ao próximo. Não à toa, neste dia, antes era o dia das comunicações, Depois foi transferido para o domingo da Ascensão do Senhor, mas antes era esse dia 31, a comunicação. Além disso, uma devoção que se tem em particular, se eu não me engano, ouvia mais ou menos na Espanha, mas em alguns outros lugares, anexa ao quarto domingo da Páscoa, que em geral cai no mês de maio, a devoção de Nossa Senhora Divina Pastora, anexada à figura do bom pastor, ela que tem, em um dos seus braços, uma ovelha e no outro o Cristo, ela que está, ao lado, do bom pastor, ela que é a mãe do bom pastor. Mas além destes, temos inúmeros títulos à Virgem Maria. Na obra, de modo particular, se tem uma devoção particular à Virgem Maria, que foi um presente que a Santa Igreja dá à obra, E ela é celebrada numa data bela, Ainda que não seja em maio, mas numa data muito bonita, Uma das datas fundacionais, dia 14 de fevereiro, Dia onde se celebra a fundação da seção feminina e, ao mesmo tempo, a fundação da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz. Então, tem-se essa devoção. Beate Maria Virginis, Matris Pulchra Dilectionis.
a mãe do amor formoso, né? Mãe do amor puro, formoso, belo. E ela começa assim, né? Começa a missa na antífona, né, de entrada, desse modo, né? Como começamos essa meditação. Tota formosa et suavis est filiación pulcra ut luna electa ut sol in mulieribus benedicta. Sois formosa e admirável, formosa et suaves, bela como a lua, fulgurante como o sol, né? Bela, pura, essa beleza singela, né? E resplandecente, fulgurante como o sol. E termina justamente, né, com este ponto, este versículo tirado do Evangelho de São Lucas, na visitação bendita entre as mulheres. Bela essa forma de entrada, né, que, que deve estimular, né, a mais bela entre as mulheres, a mais bela dentre as flores desta primavera, a que se celebra, a que devemos recorrer, né, e amar. E estimular assim esta devoção, né? Mas o que marca uma devoção, né? A marca de uma devoção está neste segmento, nesta imitação daquele a que se tem devoção, né? Diante das suas virtudes, diante daquilo que ensina, diante daquilo que foi a sua vida. E principalmente em relação à Virgem Maria, devemos fazer assim, né? Imitá-la, né? Ela que foi, né, como diz São Luís Maria Grimond de Montfort, aquela em que, sobre de modo pleno, estar com o Senhor, aquela que dava mais glória a Deus do que toda, né, a corte celeste junta, fazendo o mínimo, porque fazia com amor. Devemos ter esta imitação das pequenas coisas. E diante desta espiritualidade, né, da obra, desse buscar a buscar a santificação diante da vida ordinária, a Virgem Maria é um ícone imenso, a qual devemos seguir, porque, bom, ela dava mais glórias a Deus lavando a louça, porque fazia com amor, né? Fazia cotidiano, não era, né, uma religiosa, né? As religiosas, claro que tem a Virgem Maria como modelo, mas a Virgem Maria teve uma vida laical, né? E vemos o quanto ela impulsionou, né? O quanto é belo, né, a sua santidade, fazendo aquilo do seu cotidiano, né, sendo uma dona de casa. E isso ela pode nos ajudar e nos estimular a cada dia mais crescer, né? Crescer no amor a Deus, crescer na vida, no amor, na santidade, diante daquilo, né, diante do nosso cotidiano. E como podemos ver isso, né? Quais as marcas que podemos ver? Claro que nas questões de casa, na vida cotidiana, no fazer as coisas com amor, mas se olharmos a este título, Mãe do Amor Formoso, vamos ressaltar esta primeira palavra, mãe. E ver que diante disso também devemos, né, aprender a expressar essa nossa devoção diante daquilo que Deus chama, né? Diante da maternidade, diante, e anexo a isso, a responsabilidade com o esposo, né? Nessa vida cotidiana, em casa, né? Na relação com os pais, aqueles que ainda não são casados, né? Nesta forma amável, né? E vemos, por exemplo, nesse sentido, né,
com os filhos, por exemplo, no cuidado, no cuidado com os filhos, né? No trato com amor, no saber educar e por isso também corrigir, né? Ver que, olha, é necessário apresentar os fatos, exigir que faz parte deste caminho, né? Aprender a falar, olha, isso aqui está errado, saber conversar. Claro que uma coisa é corrigir um adolescente de 16, 17 anos, outra é corrigir uma criança de 2 anos, né? Não tem como esperar, olha, isso aqui está errado para uma criança de 2 anos que ela ainda está em um processo, né? Mas aprender a dizer não, né? O não, ele expressa mais amor do que os sims, né? Então, apresentar isso, né? Ter este sentido, assim como a Virgem Maria, este cuidado que ela teve com o menino Jesus, ensinando a caminhar, amparando, né? Mostrando o cotidiano que depois nosso Senhor mesmo apresentará em suas parábolas. Não se coloca vinho novo em odres velhos, remendo novo em roupa velha. Então, esse sentido, né, daquilo que nosso Senhor aprendeu com a Virgem Maria, com São José, em casa, ter, aprender, ensinar, né? Olha, isso aqui se faz assim. Fazer com que os filhos também queiram ter esta participação, esse auxílio, né? Para serem homens, mulheres maduros que busquem fazer isso, que busquem a vida também de santidade, sabendo que é necessário, né? Fazer as coisas dentro de casa, fora de casa, com perfeição, com amor, não de qualquer jeito, né? Também os filhos, em relação aos pais, ter este trato afável, amoroso, saber escutar, saber obedecer, faz parte, né? Desta forma amável, né? A Virgem Maria era assim, com, né, seus pais, Santana, São Joaquim, era assim, né? Sabia ouvir. Vemos, por exemplo, a imagem de Santana, a mestra, educando a Virgem Santíssima. Ela sabia parar, sabia escutar. Também aos filhos, saber escutar os seus pais, saber obedecer diante do não, diante do sim, o apontar as coisas, saber fazer aquilo com cada atividade com amor, né? com, com empenho, colocando carinho nas coisas, colocando, né, este impulso de fazer as coisas de modo exato. É assim que a Virgem Maria fazia, né? E devemos aprender também com ela a isso. Também aqueles já casados, o amor ao esposo, né, a companhia, o diálogo, né, os, a expressão do amor diante dos detalhes, né? Por exemplo, né, sabemos que o casal ele deve conversar, né? Não é o casamento, o conhecimento um ao outro não termina no dia da cerimônia de casamento. Pronto, já conheço. Não, né? Nem nós mesmos nos conhecemos, né? Tanto assim. Só Deus nos conhece por inteiro. Então, aprender a isso, olha, eu tenho que continuar conhecendo o outro, eu tenho que continuar me dando a conhecer ao outro, né? E por isso esse diálogo. Olha, eu passei por isso no trabalho, olha, eu tive esta alegria. Pô, como é que foi o seu dia? Buscar conhecer, saber ouvir, né? Imaginemos como era a família de Nazaré, né? São José Maria diz que nós devemos entrar, né? Entrar no Evangelho, ser homens e mulheres de Evangelho, ao ponto de conseguir sentirmos as pedrinhas da areia da praia. Então, fazer isso, né? Sentir as pedrinhas da praia, sentir, entrar, imaginar, né? Como era a casa de Nazaré, São José ali trabalhando na sua marcenaria, né? Um empenho, e ali a Virgem Maria fazendo companhia, perguntando se não queria alguma coisa, dando
esse trato, estes detalhes de amor, sabendo levar uma água, sabendo, olha, precisa de alguma coisa, levando, fazendo um agrado, né? Então, também fazer isso, né? Ter este carinho, este saber escutar. Olha, como é que foi o dia? Teve muito trabalho, o sol, a exaustão, né? O levar as coisas para um cliente e ao mesmo tempo saber falar, olha, hoje eu tive isso, olha, foi legal, olha, eu consegui fazer essa comida boa, consegui fazer tal coisa no trabalho, tive essa alegria, né? Esta cooperação, né? Esses detalhes de amor, também ter esses detalhes, né? Singelos, né? Um copo de água, levado com amor, levado com carinho, ou um suco, um prato que o esposo goste, ou então, poxa, é, saber dar agrados à esposa, não é ficar enchendo de presentes ou coisa. Não, às vezes um cartão, né? Uma mensagem. Olha, eu te amo, eu lembrei de você hoje, né? Ter este ato de lembrança, né? No matrimônio, se tem uma lembrança que se porta, né? A aliança no dedo, olhar e falar: minha esposa, eu vou me dedicar ao trabalho por ela, meu esposo, eu vou me dedicar ao trabalho por ele, né? Fazer isso aqui por amor, também a ele, né? O chegar e contar as alegrias, aquilo que foi difícil, o levar, mandar uma mensagem ao longo do dia expressando este amor, este carinho, né? O levar, né? Às vezes o esposo levar uma flor, né? Tem, ou então algo que, poxa, eu sei que ela gosta disso, eu sei que ele gosta disso, né? Ter esses detalhes, né? Fazer um cartãozinho, nesse ponto as mulheres são mais detalhistas, né? Desenham, colocam, cheio, né? Mas também os homens se esforçar, olha, colocar detalhes, né? Expressar o amor nas pequenas coisas, o saber estar juntos, né? O sair para fazer, sei lá, olha, levar a esposa ao local do primeiro encontro, olha, foi aqui que eu vi pela primeira vez e aprender a ter este diálogo, esse estar junto, próximo, o saber dizer não, algo que queira para estar com o outro em algum lugar que ele queira, é, diante dessa proximidade do amor, né? Essa beleza, né? Essa beleza da expressão do amor. E saber conhecer o outro, né? Nesse diálogo, conhecer o outro e saber antecipar, né? Uma necessidade, uma falta, algo que se necessite. A Virgem Maria assim fazia. Vemos, por exemplo, na passagem, né, das bodas de Caná, ela estava ali, estava inteirada, conhecia, sabia o que pedir, a quem pedir, como pedir, né? Foi a seu filho, sabia que ele ia atender, mas sabia, né, ter esta visão. Eles estão necessitando disso. Está acontecendo alguma coisa e ver, poxa, também fazer isso, né? Em relação aos filhos, ele chegou estranho, ela chegou estranha. O que eu posso ajudar nisso? Como é que tá aquilo, né? O saber olhar o esposo, a esposa, nem que seja para estar do lado, né? Às vezes tem uma situação que ele está mexida, não consegue ainda expressar por tristeza, por irritação, enfim. Mas saber estar perto, né? Saber estar perto, o acompanhar, né? Ter esta proximidade fraterna, familiar, amiga, né? E assim ter essa possibilidade, né, de conhecer o outro, né, de ajudar o outro neste caminho. Além disso, algo que é marca da Virgem Maria, que podemos ver em vários momentos, né? Sempre que se representa a Virgem Maria, talvez
um dos modos mais comuns é ela olhando o Senhor, ou a Virgem Maria rezando, por exemplo, nas pinturas e quadros da Anunciação, ela geralmente está de joelho, rezando, né, olhando o pergaminho, a Sagrada Escritura, sempre em ato de oração, né? Saber também com isso aprender a rezar. A rezar com a Sagrada Escritura, a rezar, né, as orações vocais, né, com paciência, com calma, sem pressa. Saber rezar diante de atos singelos de amor. É tão belo quando, certa vez, fui na casa de uma família e eu achei assim diferencial, né? Me recordo que foi que aí tinha, né, um oratório, um altar assim na sala, né? Não era televisão. A rainha da casa foi destronada, né? Não era televisão o centro, mas ao contrário, né? O rezar, o ter esta abertura a Deus, né? O falar com o Senhor, né? E é bonito ver isso em tantos lugares, né? Tantas pessoas que têm ali seu altarzinho, seu lugar de oração, né? Um oratório. E era tão belo ver, né, que era tão comum antes, né? Me recordo na minha infância, na casa do meu bisavô, né? Minha bisavó me ensinou assim, né? Minha devoção à Virgem Maria começou assim. Tinha uma imagem grande que ele ganhou há muitos e muitos e muitos anos atrás, já é falecido, e ali tinha, né, o espaço, né? A imagem da Virgem Maria também, de outros santos que tinha devoção, e ali o local para oração, né? Então, ter um local de oração, também em casa, uma imagem, um quadro, né, que você possa ver, saber ter este estímulo, este olhar, né, de amor, né, aquela a quem eu quero imitar, né? Santa Teresinha em sua casa tinha uma imagem, né? E quando volta do sepultamento de sua mãe, abraça, né? Olha, agora você é minha mãe. Ter isso, né? Ter esse detalhe de amor. Abraçar, beijar a imagem, assim, com gesto de carinho. Não é venerando uma imagem. Não, é sabendo que leva, né? A imagem, ela nos leva, ela se torna um sacramental, né? Este ato de levar, né? De expressar a beleza. Por isso que é tão belo quando, né, as pessoas que sabem fazer imagem, belo, né? As feições. Ter isso, né? Ter este ato de devoção, né? Saber expressar o amor, né? A Virgem Maria, né? Essa proximidade, né? Ter isso, rezar, né? Também em família, juntos, rezar o terço, né? Diante da imagem, olhando, contemplando, se colocando em meio a cada mistério dentro, né, do Evangelho. São José Maria, quando escreve, né, o Santo Rosário, ele faz esse sentido de infância espiritual, né, de se colocar como uma criança ali no meio, né, ter isso, né, aprender a parar, rezar, a meditar em família, ter este caminho, né, ter estes atos de piedade, né, não é, não é uma idolatria, né, essa exaltação, aquilo por aquilo, não, mas a quem nos leva ter, né, orações, né, assim juntos, família, uma ejaculatória, por exemplo, aos sábados, uma ejaculatória para a Virgem Maria, uma antífona mariana,
juntos, né? Rezar o terço, ao menos uma vez na semana, talvez, ainda que seja no sábado ou no domingo, um dia mais familiar, ter esta proximidade, o parar, rezar é uma forma de estimular os filhos, forma de estimular os filhos a rezar, a saber, né? Olha, é isso, né? Eles têm que saber rezar, ensinar, é isso o central, né? É um ato, né, de amor para com os filhos, ensinar eles a este caminho da fé, ou saber antes de dormir, né? Ouvia de uma de um pai de família, né, que durante toda a infância, né, ia, rezava com o filho, né, dava bênção e tal. E depois nasceu a irmãzinha dele, e aí depois era o filho que ia, né? Já tava ficando grandinho, era o filho que ia, né? Sempre. Ia no quarto dos pais e rezava junto, né? Olha, que belo, né? Que belo ensinamento que fez. De querer estar próximo, em família, rezando juntos, né? Rezar pelo outro. É, é isso, né? Ter este impulso, né? Também fazer um ato de oração. São José Maria estimulava muito, eram as peregrinações, ir a igrejas marianas, né? De modo particular, no Brasil há muitas, né? Então, olha, se a paróquia onde frequentar for uma paróquia mariana, pô, eu vou a outra, né? Eu vou a uma capela dedicada à Virgem Maria, eu vou, né, fazer um caminho que dê, rezar o terço, ter isso, né? Ter este caminho, este ato de amor, né? Para com o Senhor, né? É assim que a Virgem Maria fazia, né? Vemos ela que fez tantas peregrinações, o ir a Santa Isabel apressadamente, o ir todos os anos a Jerusalém, né? Então, ter isso também, aprender a ir a ela. Na Semana Santa, um costume que se tem, de modo particular na Espanha, é ao sábado, né? Que depois da Sexta-feira da Paixão, a peregrinação à Virgem, né? A Virgem da Consolação, a peregrinação, né? Para ir a ela, né? Consolar a Virgem, ela que é essa vela acesa, a esperança, aquela que continua, né? Ali e que nos auxilia. Vemos que os santos, eles nos ensinam esta devoção. E tantos, né? Todos os santos têm esse modo particular. São Domingos Sávio, mesmo doente, né? Quase que tinham que amarrar ele na cama. Queria ali fazer um altar, né? Pouco depois da proclamação, né, do dogma da, da, da Conceição Imaculada de Maria, ele buscou isso, né? Estimular esta devoção, fazer um oratório, né? Dentro ali, né? Da onde ficava, né? E se empenhou para aquilo, mesmo doente, buscava colocar os detalhes, coisa que tinham que brigar para ele voltar para a cama, diante da doença que estava. São João Bosco, né? Essa proximidade com a Virgem Maria, né? Né, em devoção à Eucaristia, à Virgem Santíssima, expresso até mesmo, né, em né, dos seus, né, sonhos, ele que vê a barca, a igreja, sendo amarrada ao mar, né, que estava em tormenta, as duas colunas, a Cristo e a Virgem Maria, né? São Luís Maria Grimond de Montfort, né, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção, um método, né, de ir a Cristo por meio dela, desse ato de escravidão ao Senhor, de estar com o Senhor,
pelas mãos da Virgem Maria, né? Santa Teresinha, como já disse, né? Que tem esse ato de afeto e vê a própria imagem sorrindo, né? Sorrindo a ela, esse ato de amor que tem. Também nós devemos ter este trato de amor, né? Este olhar de amor que se dá diante, em primeiro lugar, desse crescimento na devoção, do imitar o seu exemplo, né? Também do empenho nas orações, na vida, né, do amor ao Senhor e por meio dela. E com esse tato de amor, né, diante da sua imagem, no conhecer, né, no estudar mais sobre a Virgem Maria e no saber colocar, né, o empenho nas pequenas coisas, como ela o fez, o empenho na devoção, nos detalhes, no crescer nesta união própria, que possamos fazer, né, que saibamos ser autênticos filhos desta nossa boa mãe, que saibamos dar demonstrações de amor a ela, e que ela, a mãe do amor formoso, possa então nos conduzir, né? Nos conduzir àquele que é o amor, Cristo. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.